Então, boa tarde. Eu sou a professora Michele Bento, a convite da professora Susana Scherer. Estou aqui para trabalhar com vocês um pouco dos conceitos acerca de direito autoral, né? Eu sou formada em Direito, já faz 20 anos. Sou professora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Pelotas Visconde da Graça, o KVG, aqui na cidade de Pelotas. E sou colega da professora Susana, né? Nas funções acadêmicas, enfim. E eu trabalho desde 2010 nesse campus com as disciplinas de Direito e Legislação. Eu faço doutorado em Educação, sou especialista e mestre em Direito, e durante o meu mestrado eu trabalhei com essas questões da propriedade intelectual, que nós vamos tratar na aula de hoje, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar as questões referentes ao direito autoral, né? Enquadramento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, como ele se comporta, especialmente as questões legais, né? Que todos estamos envolvidos ou imbricados de alguma forma, certo? Então, o direito autoral, ele é um ramo do direito ligado ao ramo da propriedade intelectual, certo? E, por sua vez, a propriedade intelectual é ligada a um outro grande ramo do direito, que é o direito das coisas. O direito das coisas também é ligado a um outro grande ramo do direito, que é o direito civil. E o direito civil, por sua vez, é ligado a um outro grande ramo do direito, que a gente chama, né, que o direito tem uma divisão didática. Então, eu faço sempre essa introdução de modo a situar vocês de que lugar estamos falando, ou qual é a natureza, nós chamamos o direito de natureza jurídica, né? Da onde nasce isso, ou como é que isso se localiza no mundo do direito, certo? E o direito civil, o direito, ele se divide em dois grandes, para fins didáticos, né? Em dois grandes ramos. O ramo do direito público e o ramo do direito privado. No ramo do direito público estão aqueles outros ramos do direito, né, que também têm subdivisões dentro do direito público, onde as relações jurídicas são pautadas, né, um dos polos dessa relação é sempre o Estado. De alguma maneira, o Estado está envolvido nesta relação jurídica. E, por isso, alguns princípios regem essas relações. Vou dar um exemplo para vocês. Temos outros dentro do direito público, temos o direito administrativo, o direito tributário. Por exemplo, vocês, enquanto alunos de uma instituição pública federal de ensino, têm uma relação de direito administrativo com essa universidade. A universidade representa o Estado e vocês um ente privado. Da mesma forma, no ramo do direito tributário. O direito tributário tem um ente, que é o Estado, né, que pode ser o município, pode ser o Estado propriamente dito, ou a União, responsável pela arrecadação tributária. E do outro lado temos os contribuintes, né, os entes privados, que pode ser vocês, pode ser eu, qualquer pessoa, que tenha que, por uma situação específica, pagar um tributo ou um imposto, certo? Também uma relação de direito público. Nas relações de direito público, ou no grande ramo do direito público, o princípio maior diz que tudo que, para ser realizado dentro do direito público, tem que estar previsto na lei, de alguma maneira, certo? Ou seja, aquilo que não está previsto não é permitido que seja feito. Por exemplo, os editais de concurso público, editais de licitação, uma licitação sendo que um procedimento através do qual o Estado adquire coisas, né, adquire bens. Então, tudo que não estiver previsto ali não é permitido, é proibido. Para ser permitido, tem que ter uma previsão expressa no direito público. Diferente do direito privado, onde está localizado o direito autoral e a propriedade intelectual. No direito privado, nós temos na relação jurídica apenas entes privados envolvidos. E aí temos outros exemplos também. Por exemplo, um contrato de compra e venda de qualquer tipo de bem, seja ele móvel ou imóvel, entre entes privados, entre duas pessoas, certo? O Estado não está envolvido. Da mesma forma, um contrato de trabalho, regido pela CLT, onde tu tem o empregado e o empregador. E existem as leis, e ambos fazem um contrato e ajustam dentro daqueles limites. Também uma relação de direito privado. No grande ramo do direito das coisas, né, nós temos as relações dos
entes das pessoas, né, sejam elas físicas ou jurídicas, com as coisas ou os bens, né? E esses bens podem ser móveis ou podem ser imóveis. E aí temos o direito de propriedade. E, claro, antigamente, né, essas coisas eram extremamente tangíveis ou palpáveis, como, por exemplo, terra, gado, né, bens com valor, sacas de soja, alimentos, né, de arroz, gêneros alimentícios, certo? E existe toda uma evolução, uma vez que, hoje em dia, além dos bens tangíveis, palpáveis, nós temos os bens intangíveis, certo? Porém, também considerados bens, também considerados coisas, e também com um valor agregado. A esses bens nós chamamos de propriedade intelectual, certo? E o que é essa propriedade intelectual? É tudo aquilo que é fruto do espírito, né, ou da pessoa, tudo aquilo que uma pessoa física, né, pode produzir, né? Sempre quando se desenvolveu essa teoria, existe uma equivalência, né, de que a propriedade intelectual, ela seria de forma metafísica, né, ou intangível, como um filho, né? Um filho é fruto de um corpo de alguém, ou de encontro de dois corpos, né? Enfim, é fruto de um corpo. A propriedade intelectual, ela é fruto do espírito, mas ela é como se fosse um filho, porque é algo que alguém, em algum momento, produziu, certo? E dentro do direito de propriedade intelectual, nós temos também várias subdivisões, né? O que nós vamos tratar hoje aqui é basicamente do direito autoral. A propriedade intelectual é bastante ampla e ela é bastante subdividida. Por exemplo, existe uma questão bastante forte na sociedade hoje, que é a questão das patentes, né? Dos registros, né? Que é uma outra parte da propriedade intelectual. Hoje será sobre direito autoral, certo? Então, agora nós temos aqui um conceito de direito autoral, né? Que é um conceito que está na lei, que a gente vai ver depois, que é a 9.610, que é a que trata disso no Brasil, da propriedade intelectual, e tem uma parte específica sobre direito autoral. Bom, o que é o direito autoral? Ele é uma proteção legal conferida aos criadores de obras intelectuais, conferindo aos mesmos o direito de exclusividade por prazo determinado. Então, aqui temos vários elementos que a gente pode analisar e características, né? Que vamos ver a seguir. Bom, a propriedade intelectual, para assim ser considerada, né, e ser atribuída a algum criador, tem alguns elementos. Ela tem que ser humana, tem que ser criação humana, né? Hoje vivemos uma era de chat GPT e inteligência artificial, onde existe um programa, né, um software que foi desenvolvido por alguém, e aí esse software tem proteção intelectual, mas porém aquilo que aquele software desenvolve não é humano. Então não é protegido pelo direito autoral, certo? O chat GPT vem, né, com uma inovação, e ele nada mais é do que um grande banco de dados e uma inteligência artificial que no momento que tu joga uma chave de busca, uma palavra, uma pergunta, ele vai te responder com base naquilo que ele tem acesso. Então tem que ter bastante cuidado, uma vez que aquilo que ele tem acesso é o que está de forma mais difundida e ampla na web, na rede. Não necessariamente o que está correto, ou o que é legal, ou o que a lei prevê. O chat GPT também ele tem uma questão toda de atualização. Algumas modificações legais mais recentes não constam ali, informações que não constam. A minha dica, né, acho que a aula também serve para isso, é que o chat GPT ele é uma boa ferramenta, sim, porém tu tem que saber fazer as perguntas. Tem que ver exatamente o que tu quer saber, que tipo de informação tu quer acessar. E ele é um princípio de algo que depois tu pode vir a desenvolver. Mas o ChatGPT não gera proteção de direito autoral. Por quê? Porque uma das características, né, é que essa produção seja humana, que a pessoa tenha feito. Outra questão é que essa produção, para ser conferido, né, proteção a título de direito de autoria, de autor, né, que é o que a gente trata aqui, ela tem que ser criativa e original, né, ela tem que ter um ineditismo, e ela tem que ser exteriorizada de alguma forma. O que isso quer dizer? Que ideias, planejamento,
projetos não são passíveis de proteção pelo direito autoral. Por quê? Porque eles ainda não foram exteriorizados. Isso tem que estar em algum lugar, isso tem que ser publicizado, certo? Quando existe um projeto, uma receita, isso ainda é uma fase anterior. Tá? O produto final não está pronto. Então, não é passível de proteção. Bom, aqui nós temos a previsão legal, né? Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, né? A legislação do país. Num primeiro momento, temos a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 27, que fala, né, aos autores, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, essa é a máxima que está na Constituição Federal, certo? Temos o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras por um tempo específico. Após esse tempo, o que acontece? Se perde a proteção econômica desse bem, uma vez que ele cai em domínio público. Porém, a autoria, quem o fez, segue preservado. Bom, também houve uma ampliação, né, a partir do artigo 5º, que os autores também são considerados autores e têm direito à proteção, né, os participantes de obras coletivas, certo? Associações de autores também têm essa proteção, certo? Então, e temos, né, de forma infraconstitucional, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 98. Em seu artigo 7º, ela estabelece o que é o direito autoral, né? O que é, na verdade, o que é a propriedade intelectual, e dentro dela está o direito autoral. São obras, né, intelectuais, protegidas, as criações do espírito. Espírito aqui entendido como a questão da inteligência, da mente, da alma, enfim, o que vocês quiserem atribuir, mas num sentido mais imaterial ou intangível, né? São obras intelectuais protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio, ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Temos que ver essas questões, especialmente de tecnologia, né? Para que não fique sem proteção. Bom, aí quais são os tipos de obras que são protegidas pelo direito autoral especificamente, né? De acordo com a 9.610. Obras literárias, sejam elas escritas ou orais, por exemplo, esta minha aula aqui, ela é protegida pelo direito autoral, né? Porque sou eu que estou dando a aula, sou eu que preparei a aula, preparei todo o material, pesquisei, o material depois será disponibilizado para vocês, porém, eu sou a autora, né? Eu tenho que autorizar a divulgação desse material, né? A reprodução, a distribuição, assim como a aula aqui, né? É o meu direito de imagem, a minha voz, e também com as questões de, para além de ChatGPT, de inteligência artificial, hoje em dia, né, essas questões são manipuladas, por isso que é bastante interessante que a gente tenha informação acerca de como se dá essa proteção, qual é a melhor forma, porque hoje em dia, né, o que mais se faz, as pessoas recortam falas, recortam a voz, recortam a imagem, e pode aparecer, por exemplo, eu falando algo totalmente diverso do que está aqui. Por quê? Porque eu tive a minha imagem em algum momento gravada, né? Assim como pode acontecer com vocês também, certo? Então, temos obras literárias escritas ou orais, né? Que aí entra toda a questão de escrever livro, escrever artigo, trabalhos acadêmicos, apresentação de trabalhos acadêmicos também, obras musicais, obras artísticas, né? Teatro, científicas, obras de escultura, pintura e fotografia, também direito de empresas de radiodifusão e cinematográficas, né? Porque talvez eles não sejam os autores exatamente, porém, por força de contrato, eles respondem pela produção, pela distribuição e pela divulgação. Então, as pessoas que produzem, por força de contrato, podem transferir o seu direito autoral para essas empresas. É possível, certo? E também temos a lei de software,
que aí é uma outra lei, a Lei 9.609, também de 98, que protege os softwares em específico, né? E aí dentro dos softwares entra toda a questão de aplicativos, né, de apps que são desenvolvidos, certo? Vamos lá. Então, dentro do direito autoral também, né, e para fins didáticos, né, de compreensão, nós temos também uma outra divisão muito interessante que eu trago aqui e que está prevista na 9.610, certo? O direito autoral, ele se divide em direitos morais e direitos patrimoniais, certo? Isso previsto também, artigo 24 e artigo 28 da 9.610. 9.610. O que seriam os direitos morais dentro dos direitos autorais? Os direitos morais, como eu digo, né, já falei um pouco anteriormente para vocês, eles são direitos muito atinentes à questão da origem, né, da paternidade ou da maternidade ou do nascimento desse produto, né? Por que isso? Porque é o direito que tu tem de reivindicar, modificar, assegurar sua integridade e objetar quaisquer modificações ou prática de atos que possam prejudicá-la de qualquer forma em sua reputação ou honra e a qualquer tempo, certo? Um direito moral, ele é personalíssimo, né? Ele pertence ao autor, pessoa física. Ele é inalienável, ou seja, ele não pode ser transferido. E ele é irrenunciável. Não pode haver renúncia quanto a um direito moral. Agora trago um exemplo ilustrativo para vocês. Por exemplo, os Beatles, banda, né, muito famosa, que todos nós conhecemos, eles em algum momento resolveram, os herdeiros e os que estavam vivos à época, vender os direitos autorais das obras fonográficas deles, das músicas. Venderam, certo? Mas como isso? Bom, vender é possível. Porém, eles venderam os direitos patrimoniais, os que a gente ainda vai ver, não os direitos morais. A autoria da obra, a autoria da música, da letra, continua sendo deles. Qualquer alteração na letra, qualquer alteração em fonograma, em nota musical, é com eles. Em título, é com eles, certo? Porque isso é o direito moral. A obra permanece. O direito moral equivale à questão da certidão de nascimento de uma pessoa. Estaria para uma pessoa física como a certidão de nascimento está, né? O direito moral seria esse do direito autoral, né? Tu não pode modificar a obra, certo? Uma autoria de um quadro, por exemplo, Picasso assina uma obra. Ah, não, Picasso agora não vai mais assinar, não. Ele assinou, ele fez, é dele, certo? Esse é o direito moral. Não pode alterar. Diferente do direito patrimonial. O que é o direito patrimonial? O direito patrimonial é o valor atribuído àquela obra. Dinheiro, valor econômico. E foi isso que os Beatles fizeram. E à época, quem comprou os direitos autorais, né? Ou royalties também. Outro nome que se usa para direito autoral de característica patrimonial é royalty. Royalties. Quem comprou os direitos patrimoniais, econômicos ou royalties da obra musical dos Beatles foi o Michael Jackson, certo? Hoje falecido, ficou com a família dele. Então, o que acontece? A música é do Michael Jackson? Não. Toda vez que a música for executada e se for pago um valor, enfim, vai para a família do Michael Jackson, certo? Agora, a obra, de quem é a autoria? Beatles, segue, certo? É assim que funciona a estrutura. E os direitos patrimoniais, eles estão previstos no artigo 28 da 9.610, que diz o que são os direitos patrimoniais. É o direito de utilizar, fruir ou dispor da obra sobre qualquer forma. Existe um controle sobre a reprodução, na totalidade ou em parte da obra. Edição, tradução, adaptação, incorporação da obra em fonograma ou obra audiovisual. Por isso, que toda vez que tu vai utilizar uma música, uma imagem, qual é, né, a grande sacada para que não exista plágio, não exista a prática de um crime, mesmo que não seja intencional? Tu atribui a autoria. Uma vez que tu atribui a autoria e coloca a fonte, não há problema, certo? E claro, tem que verificar se é possível usar essa imagem com fonte. Em algumas situações pode ser que não seja. Bom, o artigo 49 da 9.610 também fala, né, que a transferência desses direitos autorais, a transferência dos direitos autorais no Brasil se dá apenas dos direitos patrimoniais ou esses royalties que eu já falei anteriormente. Bom,
Agora, nós vamos conversar um pouco sobre a questão do registro, né? Porque, muito embora exista toda essa questão de proteção do direito autoral, de atribuição da autoria, de garantia da utilização e de resguardo do autor e da sua obra, como vai ser atribuído, como é que eu vou ter a segurança jurídica ou vou saber que aquela obra pertence a tal pessoa? Como isso se daria? Pela estrutura brasileira, nós temos uma sistemática de registro, assim como para a pessoa ser considerada uma pessoa física, né, dentro da nossa estrutura temos que ter primeiramente a declaração de nascido vivo, né, do hospital, e posteriormente existe um registro de pessoas naturais, onde tu faz a certidão de nascimento, certo? Da mesma forma, existe um sistema de registro dessas obras. Porém, no Brasil, ele não é considerado obrigatório, certo? Mas, ainda que não seja obrigatório, ele funciona como uma garantia de atribuição de autoria, certo? E nós temos alguns órgãos responsáveis por isso. Conforme o artigo 18 do 9.610, o, o, o registro da obra não é obrigatório para atribuição da autoria. Porém, ele confere maior segurança jurídica, certo? Então, essas obras, de acordo com a natureza da obra, existem entidades responsáveis dentro do Brasil por esse registro. Toda a questão de autoria, ela é feita através da Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro. Todos os registros, né, de livros, artigos. Normalmente, quem faz isso nem é o autor, né, mas aquela pessoa responsável por organizar a obra ou por dar publicidade à obra. A editora. Normalmente, os editores é que vão fazer esse registro junto à Biblioteca Nacional. Claro que com autorização dos autores. Provavelmente, aquelas pessoas que são de carreira acadêmica ou que já publicaram artigos, toda vez que tu manda um artigo para avaliação e ele é aceito, antes dele ser publicado, tu assina um termo de autorização, certo? Este termo, o que acontece? O editor, o organizador da obra, vai levar junto à Biblioteca Nacional todos aqueles artigos para quê? Para proceder ao registro, certo? Música também, Escola de Música, Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Cinema, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tudo de acordo com a natureza da obra. Então, existem muitas formas de registrar o direito autoral, diferente da sistemática das patentes, certo? Porque as patentes, aí o órgão responsável é um unificado, que é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Tá bem? Então, aí aqui, né, nós temos também no artigo 41 toda a questão do prazo, né? Como eu falei para vocês, o direito de exclusividade, ele é concedido, porém, de acordo com o prazo que a lei vai oferir. No Brasil, conforme o artigo 41 da 9.610, os direitos patrimoniais do autor, e aqui entre os coautores e os que se equivalem ao autor também, né, perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. O que acontece? Enquanto o autor for vivo, o direito autoral a ele pertence e é válido. A questão do prazo começa a contar a partir do falecimento dele. Se ele falece hoje, vai começar a contar os 70 anos de vigência ou de proteção deste direito autoral a partir de 1º de janeiro. Temos sempre, né, uma história que fala que, por exemplo, algumas pessoas, em razão da longevidade, têm uma proteção maior. Por exemplo, o arquiteto Oscar Niemeyer, né, que ele faleceu com mais de 100 anos, e aí as obras dele começou a ter esse prazo de proteção de 70 anos após a morte dele. Então, ele teve quase, ainda está em vigência, né, porque não faz 70 anos que ele faleceu. Então, 100 anos, né, que é o tempo de vida dele, mas aí, claro, se ele não fez a obra com 1 ano de idade, é o dia que ele fez a obra. Se ele fez a obra com 40 anos, até 100, 60, mais os 70 anos, né? Então, ele tem um prazo bastante alargado de vigência e de proteção dessa obra. Bom, e aí, estes 70 anos, em a pessoa sendo falecida, quem tem essa proteção são os herdeiros.
de acordo com a ordem sucessória, certo? Os herdeiros é que têm o direito a oferir royalties ou valores patrimoniais da obra, autorizar a reprodução, autorizar a publicação, autorizar a execução de música, são os herdeiros, certo? E depois desses 70 anos, o que acontece? Se perde? Sim e não. Os direitos patrimoniais não podem ser mais exigidos e a obra cai em domínio público, né? Depois desses 70 anos. Porém, os direitos morais eles seguem. Mesmo a obra estando em domínio público, por exemplo, algumas obras de Machado de Assis, ao autor da obra, do livro, do conto, continua sendo Machado de Assis. Tá bem? Agora já estamos nos encaminhando para o final da aula, né? Pelo tempo e pelo que eu programei aqui. Bom, por último, agora também, de uma forma bem interessante, né? Eu trago algumas exceções da lei 9.610, no artigo 46, de forma o que eles estabelecem como o que não é ofensa aos direitos autorais, o que não pode ser considerado crime ou não pode ser considerado plágio, certo? Lá está. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Como eu sou uma professora bastante antiga e venho do direito, né? Nós utilizávamos toda a questão de cópias reprográficas ou xerox para estudar de alguns livros. Não usávamos a cópia inteira do livro. Mas se tu fizer cópia de um capítulo para estudar, ou de 2 ou de 3, não há problema. E que não seja com intuito de lucro, né? Que tu não venda isso, esse material. Outra questão que não é ofensa ou burla aos direitos autorais. Citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. Tem essa questão também. Quando tu faz uma citação, mesmo que ela seja uma crítica ou que ela seja uma polêmica, ela não pode ser velada, certo? Por quê? Porque o meio de comunicação vai exigir que, se tu estás te manifestando, tu diga de onde aquilo veio, certo? Então, o autor e a origem da obra têm que ser citados. E se tu colocar uma parte criticando, emitindo a tua opinião, não há problema. Não é considerado ofensa, certo? Outra questão. Apanhado de lições em estabelecimentos de ensino, por aqueles a quem a ela se dirigem, vendada sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. O que é esse apanhado? São as anotações de vocês, né? As anotações dos alunos, certo? Também não são ofensas e, como eu digo sempre, tem toda a questão do professor autorizar a gravação da sua imagem, a gravação da sua voz, a reprodução do material que ele fornece, porque ele pode autorizar ou não, por isso que diz, autorização sem autorização prévia e expressa de quem administrou. Porém, se tu estás anotando na aula, são as tuas percepções, né, acerca do que o professor falou. Então, aqui não é necessário. E também não viola o direito autoral. E por último, mas não menos importante, ao contrário agora, o artigo 184 do Código Penal, ele estabelece o que é o plágio, ou a cópia indevida, que é uma ofensa ao direito autoral, que é quando tu distribui, reproduz, divulga algo sem atribuir a autoria, a origem daquilo, certo? Artigo 184 Código Penal, detenção, pena de 3 meses a 1 ano, ou multa. E aí diz, ó, se houver intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa do autor, artista, intérprete ou executante, ou do produtor, conforme o caso, a pena aumenta para reclusão de 2 a 4 anos em multa. E é o que eu já disse para vocês. A questão do plágio, ele só vai ser efetivado se aquela pessoa física ou jurídica divulgar algo como se dela fosse, como se fosse uma ideia, uma produção dela. Se ele falar quem é o autor, dizer a fonte de onde retirou, não há crime de plágio. Está bem? Bom, era hoje, isso era o que eu preparei para hoje. Foi uma satisfação, né? Sou docente, gosto muito do que faço. E agradeço mais uma vez a professora Suzana. Agradeço também
servidora Rogéria, que muito bem me recebe aqui no estúdio, possibilitou a gravação dessa aula. Me despeço de vocês, fico à disposição para outras colaborações. E era isso. Muito obrigada.